E aí galera, eu espero que vocês estejam tendo aí um excelente dia onde quer que vocês estejam. Então gente, eu recebi uma dúvida recentemente, eu admito pra vocês aqui, cara, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. A dúvida é muito simples, se os Jedi são pessoas tão renomadas, tão poderosas, né? Por que então a maioria das pessoas não acreditam nos Jedi e nos seus poderes? A melhor pessoa que vem em mente quando a gente pensa sobre isso é ninguém menos que o Han Solo, quando o Luke Skywalker tá lá treinando, né, junto com o Obi-Wan Kenobi. O Han Solo, ele expressa sua opinião sobre a força. Ele diz que isso que eles acreditam lá é uma religião fictícia. Ele não acredita em mágicas, esse tipo de coisa. Ele acredita no mundo real. Falsas religiões e armas antigas não se comparam a um trabuco na tua mão, garoto. Eu já voei de um lado a outro nessa galáxia, já vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma única força controlando tudo ao seu bel prazer. Não tem nenhum campo de energia mística controlando meu destino. Então qual que é a lógica por trás disso? Os Jedi são poderosos, a gente sabe disso. Muita gente conhece eles até mesmo como guerreiros, por mais estranho que isso pareça. O próprio Mace Windu já disse que os Jedi não são soldados ou guerreiros, eles são mantedores da paz. Mas pra pessoa comum isso não faz muita diferença, né? O importante aqui é que eles são poderosos e são renomados. Então por que a maioria das pessoas não acreditam neles? Esse problema aqui não é só do Han Solo, tá? A maioria das pessoas na galáxia não acreditam na força, essas mágicas e tudo mais. Pra gente começar a entender isso, a gente tem que fazer algumas continhas aqui. Eu fiz pra vocês, ó. A gente não sabe no canon, tá? Mas seguindo os Legends aqui, é dito que na galáxia tem em torno de 100 quadrilhões de seres conscientes. Beleza. A Ordem Jedi no seu pico, no seu auge, no seu ponto histórico com o maior número de pessoas, que é ali em torno das prequels, existiam aproximadamente 10 mil Jedi na galáxia. Se a gente fazer uma continha básica aqui, 100 quadrilhões dividido para 10 mil pessoas, a gente tem um resultado de 10 trilhões. Isso significa basicamente que para cada um Jedi, a gente tem em torno de 10 trilhões de pessoas normais. Esse número aí, gente, é tão ridículo que não tem nem como a gente comparar assim com o mundo real. Aqui no planeta Terra, a gente tem em torno de 8 bilhões, algo assim. Mas só em Coruscant, a gente tem 2 trilhões de habitantes. É ridículo. E isso daí é sem levar outras coisas em consideração. Por exemplo, a maioria dos Jedi, pelo menos antes das Guerras Clônicas, eles não ficavam por aí viajando na galáxia, mostrando seus poderes. A maioria dos Jedi ficavam na realidade, era no templo, estudando, meditando, aquela história. Agora, os poucos Jedi que viajavam, estavam por aí caçando relíquias, artefatos, esse tipo de coisa. É claro que a gente tem uma parcela de Jedi aí que conversavam com pessoas, né, participavam mais da vida social do público em geral, só que esses Jedi geralmente eram diplomatas. A gente esquece que os Jedi não são guerreiros. A maioria dos poderes que os Jedi utilizam, pelo menos os que as pessoas podem ver, são os usados em combate. E novamente, como eu já disse, os Jedi não são guerreiros, não são soldados, eles são mantedores da paz, eles são mais para uma força policial pacífica. Claro, eles têm o sabre de luz, mas é algo que eles raramente utilizam e muito menos usar a força em pessoas comuns. Mas é claro, a gente teve, né, a famosa Guerras Clônicas. Nas Guerras Clônicas, os Jedi estavam por todo lado na galáxia, era guerra constante. Então aqui entra outra situação, era para os Jedi estarem mais populares. Só que a gente tem que ter em mente também que os Jedi eram generais, era uma pessoa com cargo alto, não era como os clones que ficavam andando nas ruas no dia a dia, servindo como uma força policial e tudo mais. Os Jedi geralmente ficavam aonde? No seu cruzador Jedi. As raras exceções aí são em algumas batalhas específicas, que aí o Jedi descia pessoalmente, lutava no campo de batalha e tudo mais, mas ainda assim nessas situações, pouquíssimas pessoas locais tinham contato com os Jedi. Geralmente eram grupos pequenos de pessoas locais, em zonas de combate específicas no planeta, e é isso que a gente geralmente tinha, grupos pequenos de pessoas que podem, claro, contar para as outras pessoas, né, os poderes do Jedi, a história toda, mas bora ser sincero, quem vai acreditar em mágica? É uma situação que se você não esteve lá pessoalmente e viu com seus próprios olhos, você não vai acreditar. Um outro ponto importante aqui é a Ordem 66. Durante a Nova Esperança, na trilogia original, os Jedi já tinham sido caçados, há quase 20 anos. E aí a situação ficou mais extrema ainda. Os Jedi já não eram tão populares, os seus poderes, e como eu disse, tinha pessoas demais na galáxia e poucos Jedi, e ainda mais, a maioria dos Jedi já estavam mortos. Então assim, na trilogia original faz sentido demais a maioria das pessoas não acreditar nesse tipo de coisa. Inclusive, até mesmo o Sith, né, que gosta de subjugar as pessoas, mostrar o seu poder supremo, até mesmo as pessoas que andavam junto com o Vader e junto com o Palpatine, até mesmo eles não acreditavam na força, até pelo menos ver eles usarem os poderes pessoalmente. Mas me diz aí nos comentários, gente, tem mais algum detalhezinho aí que você pensou, ou que eu esqueci, sei lá? E se você gostou do vídeo, cara, curta e se inscreva.
Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.